Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui e o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, o meu Salvador, grato sou. Se ajeita na cadeira e vambora, que hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma roda de parola inédita, parola de número 150. Meninos, chegamos na 150, parola comemorativa, número redondo. Estamos aqui com a nossa escalação completíssima aqui nos nossos estúdios home office, 100% improvisados em São José dos Pinhais, Presidente Prudente e São Paulo, capital. E nessa semana nós estamos começando com uma nova pergunta de Deus que fala assim: qual é o teu nome? Meninos, hoje a parola vai ser sensacional, escalação completa, com oráculo, com 04 e também com nossa girafa. Ó, girafa, como é que você tá? Tudo bem, girafa, aqui conosco, né? Homenageando o nosso mente brilhante, que hoje está de folga, mas a girafa está aqui acompanhando, prestigiando a nossa parola. E aí, 04, firme e forte? Firme e forte, graças ao Todo-Poderoso. Que bom. E aí, Paulinho, como é que tá essa força? Cara, graças a Deus, tudo bem. E morrendo de saudade do nosso amigo, peguei até uma foto dele para manter perto aqui, né? Que é um momento importante. 150, parola de número cheio, né? Então, saudade do nosso amigo. Não tinha como fazer essa parola que se não fosse com a escalação completa. E aí, girafa, boa noite, tudo bem? Não está respondendo a girafa, mas é isso aí. Grande abraço para você aí, girafa. Meninos, vamos parolar, que é o que importa aqui. Nós vamos entrar na nossa terceira parola, dentro do tema Perguntas de Deus. E aí, nessa semana, nós vamos estar falando um pouquinho sobre, então, a pergunta que Deus fez para o então Jacó, né, no Val do Jaboque. E aí, então, Deus vira para Jacó e pergunta: qual o teu nome? Podemos fazer, eu lembro de uma mas não é uma passagem, mas não é bíblica, né? Muitos anos atrás, talvez há 15, 20 anos atrás, vocês vão lembrar, um tal de Tiririca. O Tiririca tinha uma música que falava assim: qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Mas então, nas semanas anteriores, a gente pegou lá duas passagens de Gênesis para Adão e depois para Caim, né? Aliás, parolas sensacionais. Se você não assistiu, eu quero recomendar você para assistir. Onde você está e onde está o teu irmão? Duas parolas sensacionais realmente. E eu abri essa parola essa semana com uma música, que é uma música que tem, assim, tocado muito aqui em casa, gente. É de uma banda de louvor de Londrina, chamado Drops. Talvez alguns de vocês conheçam. E a música tem tocado incessantemente essas últimas 2 semanas aqui em casa. E a afirmação de o meu nome trocou, o meu coração curou, o meu nome trocou, é algo que tem, assim, gritado dentro de mim, né? E aí, coincidentemente, nessa semana, a gente vai falar exatamente sobre essa pergunta. Então, nós temos aqui, como de praxe, na primeira semana, tá falando um pouquinho da passagem em si, né? Da questão da troca de nomes. Então, eu sei que eu fiz umas pesquisas aqui. Gente, vocês não vão acreditar, mas tem muita gente que trocou de nome na Bíblia e a gente nem tem ideia. Mas eu queria abrir, então, com o Paulinho aqui para falar um pouquinho sobre esse encontro do Val do Jaboque, Jacó com o anjo. Um lugar que ganha um nome, né?
Você vê que essa questão da nomenclatura, ela é extremamente relevante na palavra do Senhor, né? Eu estou num propósito com a igreja aqui, e nós estamos lendo a Bíblia, né? Em um período determinado de tempo, né? A igreja entrou com muita força nesse propósito, e tem duas coisas que Deus está falando muito comigo, eu estou compartilhando com eles isso frequentemente, com o povo isso frequentemente, duas coisas que Deus está falando comigo muito nesta ocasião na qual eu estou lendo a Bíblia com eles. Primeiro, acerca dos nomes, de pessoas, de lugares, né? E segundo, acerca de características da própria igreja do Senhor, né? Então são duas coisas assim que na leitura elas vão me saltando aos olhos. E particularmente nesse trecho, Arthur e Chan, nós vemos não apenas a mudança do nome de Jacó, mas a própria mudança do nome do Val de Jaboque, né, para Jacó, porque Jacó, ele de fato recebe um novo nome, né, mediante aquilo que aconteceu ali. Ele foi identificado como alguém que lutou com o Senhor, e isso tem muito sentido, né? Eu já vi pessoas arriscando falar coisas sobre esse lutar com Deus e correndo o risco, em alguns casos, até avançando além do risco, né? E caindo na bobagem de falar alguma besteira em referência ao que seja esse lutar com Deus. Já já a gente descobre isso com um pouco mais de profundidade. Mas não apenas um novo nome para ele, mas um novo nome para um lugar, né? E aí a gente percebe duas marcas tremendas. Primeiro, a marca nele, vamos pensar um pouquinho nele. Jacó, ao pé da letra, significa o usurpador, né? O meu povo aqui, eles estão acostumados à minha versão street, né, da Bíblia, que eu falo, o Jacó significa o sem vergonha, o picareta, o bandido, né? O canalha, né? E por aí afora. Esse é o sentido do Jacó. E após esse encontro, gostou? Após esse encontro com o Senhor, há uma transformação que não apenas diz respeito à nomenclatura, mas diz respeito ao homem que ele passava a ser a partir daquele momento, uma identidade mesmo, né? Ele passava a ser Israel. Israel tem um sentido duplo, de uma maneira drenada, podemos dizer assim, até interpretada, o príncipe, né? Mas quem é o príncipe? E aí a gente tem o sentido, é aquele que luta e vence. Aí a gente tem o significado perfeito, ipsis literis, literal, do que significa Israel, né? Que ele ganha este nome, aquele que lutou com o Senhor e venceu, alguém que é um lutador vencedor. Qual foi a luta de Jacó? E aqui a gente tem uma revelação que vai remeter a outra mudança de nome. A luta de Jacó foi a sua intenção de transformação. Que se a gente for transferir isso para a nossa realidade, é a nossa luta de oração, é a nossa luta de jejum, né? Usando aquela frase de John Wesley, é sacudir o trono da graça de Deus através da nossa oração, né? Quando nós buscamos Deus de uma maneira intensa, incessante, persistente, levando para palavras de Jesus no Novo Testamento, é o batei, batei, né? É o pedir e dar-se-vos-á, né? É o chato do pão. Lembra aquela parábola do impertinente que estava lá pedindo um pão no meio da madrugada para o amigo porque a visita tinha chegado na casa dele, né? E até que o amigo fala, cara, vai embora, vai dormir,
A minha família já está na cama, não, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão, até que o cara não aguenta mais e ele toma, some daqui, tá aqui o pão, né? Então é mais ou menos esta persistência, esta condição de persistência, de não desistir, de ser constante, né, na presença de Deus e na busca do Senhor. Acho que é no Salmo 71, se não me engano, deixa só eu confirmar se é isso. Mas a gente vê uma declaração, Salmo 71, lá no versículo de número 17, a palavra diz assim, ó, tu me tens ensinado a Deus desde a minha mocidade, e até agora, Davi nos seus últimos dias escreve isso, até agora eu tenho anunciado as suas maravilhas, quer dizer, uma condição de persistência, sabe, o permanecer. Então isso conota a luta de Jacó, né, que faz com que ele receba este novo nome da parte do Senhor. E este é o reflexo, este é o resultado de alguém que passa por esta experiência de estar diante do Senhor. Por isso, aí vem uma segunda mudança de nome daquele lugar agora. O lugar que antes era o Val de Jaboque, ou seja, um vale, um lugar sem propósito, um lugar conhecido por ser perigoso, por ser arriscado. A parte do vale dos montes era uma parte propícia para saques, propícia para assaltos. E não sei se vocês se lembram, mas se nós olharmos os trechos anteriores de Gênesis 32, Jacó tinha feito todo o seu patrimônio passar por ali. Ali era um ambiente de um extremo risco, e todo o patrimônio dele passa por ali. E depois do patrimônio todo ter passado, ele volta naquele lugar para marcar aquele lugar como uma memória, né? Para marcar a memória daquele lugar. E ali ele tem esse encontro com o Senhor, e aquele lugar que antes, por ser um val, um lugar arriscado, carregava para ele uma marca, passa a carregar uma outra marca. Ali passa a ser Peniel, ou seja, face de Deus. Ou traduzido de uma forma mais interpretada, eu vi Deus face a face, eu vi Deus diante de mim, né? Eu estive com Deus. Então isso é tremendo, né? Esta dinâmica de mudança de nome por conta de mudança de significações. Jacó, que deixava de ser o usurpador, passava a ser o príncipe. O lugar que deixava de ser um lugar arriscado e passava a ser um lugar de encontro, né, um lugar de revelação de quem é o Senhor. Então, estas ressignificações que Deus dá, elas são tremendas, elas são maravilhosas, né? E isso, Arthur, você falou, são inúmeras pessoas que a gente vê mudança de nome na Bíblia. Sim, de fato, a gente vê inúmeros nomes sendo mudados na Bíblia. Só assim de apóstolos de Cristo, a gente vê um Natanael que muda de nome, a gente vê um Levi que muda de nome, a gente vê um Simão que muda de nome, a gente vê um Saulo que muda de nome, né? Então, mudanças de nome a gente tem inúmeras na palavra do Senhor. Se a gente pegar o Antigo Testamento, então, nem se fala. O Josué, que antes se chamava Oséias, né, e por aí vai. Agora, o que isso significa? Né? O que isso significa? Ainda que o nome não mude, como, por exemplo, foi o caso de Moisés, lá em Êxodo capítulo 4. Mas Deus, no nome de quem eu... Êxodo capítulo 3, né? No nome de quem eu vou? Quando o povo perguntar quem é você, o que eu vou dizer? E Deus fala, cara, fale meu nome, diga que o eu sou te enviou. Né? O nome de Moisés não mudou, mas a identidade que Moisés usaria, a carteira de identificação e credenciamento ministerial que seria utilizada, era outra, né? Era o nome do Senhor. Então, esta ressignificação, que é algo de uma forma, é algo tremendo, e que nós podemos, devemos ansiar, buscar, né, intencionar na nossa trajetória de fé. Esse é um texto que fala muito, Arthur. Eu estava ouvindo o Paulinho, né? Eu ia corroborar assim com o que o Paulinho falou, principalmente, nada é à toa, né?
Quando Deus muda o nome de alguém, ele quer dizer, ele traz algo, né? A gente pode ver que Deus determinou que o nome de João Batista fosse João, o nome de Jesus fosse Jesus, e a gente não vê na Bíblia que Deus determinou o nome de Jacó no nascimento dele. Mas havia uma profecia. Quando a mãe, né, estava lá preocupada, porque os 2 filhos, os gêmeos, ficavam brigando na barriga, ela foi buscar o Senhor, né, e o Senhor falou, você tem aí, são 2 nações, só que o maior vai servir ao menor. E é interessante que Deus já sabia, né, na soberania dele, Deus já sabia qual era a característica de Jacó. E se a gente pegar todo o histórico dele, a gente vai ver que a característica é desse cara que luta, que vai para cima, que sabe o que quer, né? Ele vai lá e briga com o irmão, né? No melhor sentido da palavra, o irmão não ligou para o direito de primogenitura, que era algo muito importante para eles. Ele tinha o direito de ser o sucessor, e eu fiquei pensando aqui, eu falei para o Arthur, que eu dei uma lida rápida aqui, eu fiquei pensando, ele era o sucessor, né? Era para, hoje a gente fala assim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era para ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas Esaú não deu o devido valor. E eu fiquei pensando, cara, você é responsável pelo legado de Abraão, o amigo de Deus. É forte isso. Então, você vê Esaú não ligando, mas ele, né, mesmo que fazendo uma troca ali, né, porque de fato Esaú não ia morrer de fome. O que mostrou foi o desprezo de Esaú por uma bênção, né, por um direito, mas que Jacó não desprezou. Então você vê que ele tinha essa questão de querer as coisas, de ir para cima. Num segundo momento, a gente vai ver com relação à bênção. Aí já Esaú, a gente já sabe que ele fica meio que mordido, mas Jacó, mesmo com a ideia não sendo muito boa da mãe dele, ele vai atrás, ele aceita e é abençoado no lugar do irmão. E o terceiro ponto, a gente sabe que é a briga por Raquel, né? Que tem Lia, que ele recebe primeiro, mas Raquel era quem ele queria. Então ele era um cara que era determinado. Então Deus já sabia, mesmo esse nome sendo colocado no nascimento dele, Deus sabia que a característica desse cara era de ser um cara que ia lutar, que ia para cima, que ia atrás daquilo que importava para ele. E aí eu tenho para mim que o Paulinho citou, né, que ele fez todas as os bens dele passar ali, né, no Val de Jaboque, né, uma parte ele deixou para trás, se caso o Esaú alcançasse e viesse matando, ou uma parte ele pôs para frente para preservar. Então, ele não era um cara que estava atrás na bênção ali, que ele segura o anjo, né, como a gente também conhece um corinho, ele não estava atrás de uma bênção financeira. Ele já era um cara próspero. Ele não estava nem atrás de uma bênção familiar, ele já tinha 2 mulheres, né, concubinas, ele já tinha 12 filhos, quer dizer, ele já era um cara abençoado financeiramente e abençoado no âmbito familiar. Né? Eu entendo que a bênção que ele queria era uma grande mudança na vida dele. Né? Me abençoa aí, né? Me muda essa história, e é o que Deus faz sobre a vida dele. Né? Eu vou deixar por segundo bloco, Arthur, que eu creio que a gente vai colocar, como é que a gente pode colocar em prática hoje isso, né? Mas a característica dele é do cara que é atrás, você vê assim, até com o anjo ele brigou, não vai embora, né? Ele lutou, porque uma das traduções dessa palavra também é suplantador, né? Aquele que excede. Então, assim, ele excedeu, você vê a vida inteira, ele excedeu em tudo. Por mais que ele, né, deu jeitinhos, né? Ele deu jeitinho com o Labão, foi enganado, mas ele também foi um cara que ele foi para cima de tudo. Então, e ele entrou. E aí eu acho que assim, a grande proeza dele foi entrar na história que era reservada para o irmão, que não valorizou, e ele acabou abraçando esse legado, e o nome dele é citado até hoje, junto com o pai e com o avô. Então, para você que está acompanhando aí a gente, Gênesis 32, 27, é a passagem, então, que Jacó luta com o anjo lá no Val do Jaboque. Eu quero abrir minha fala hoje com uma frase que não é minha. Eu escutei essa frase numa conferência
de profética aqui na minha igreja no ano passado, onde estava aqui o pastor... Oh, meu Deus do céu, sumiu o nome dele agora. Só que eu estava com ele aberto na minha tela aqui. Joel Pereira, do projeto Vida de Volta Redonda. E esse pastor Joel, ele disse a seguinte coisa: Deus muda pessoas, pessoas mudam lugares. Isso foi uma frase que ficou martelando no meu coração, porque a gente muitas vezes pede para que Deus mude lugares, circunstâncias, né, e o nosso entorno, mas o fato é que Deus muda pessoas e pessoas é que mudam lugares. Nessa passagem aqui, quem precisava ser mudado era Jacó, né? E aí a gente roda, Paulinho, e olha nós aqui falando de identidade de novo, né? Porque, assim como na primeira e na segunda pergunta, era claro que o anjo sabia, que Deus sabia qual era o nome da pessoa com quem ele estava lutando. Na verdade, a pergunta que Deus estava fazendo para Jacó naquele dia, né, naquele amanhecer, era assim: cara, quem foi você até aqui? O que você trouxe até aqui? Quais são as marcas que você traz até aqui? Porque a vida da gente é exatamente isso, né? Ao longo da nossa vida, nós vamos carregando marcas, vamos carregando valores, vamos carregando muitas coisas. E eu vou lembrar, não vou lembrar qual parola foi, Paulinho. Ah, lembrei. Era do Jovem Leproso, que é a série que a gente falou sobre resgatados por Jesus, que as pessoas, o leproso andava como se ele tivesse uma plaquinha aqui na frente, né? Leproso. Né? E Jacó era a mesma coisa. Jacó andava com uma plaquinha invisível, assim, né? Usurpador, mentiroso, larápio, que nem você falou, né? Sem vergonha, que nem você comentou. Mas canalha! Canalha! Mas eu acho interessante a gente resgatar algumas coisas aqui, que a gente estava comentando, inclusive aqui no nosso chat interno aqui, de várias pessoas que tiveram seus nomes trocados. E eu vejo aqui 3 características ou 3 tipos de pessoas que tiveram o nome trocado. Tem pessoas que tiveram seus nomes trocados por Deus, e isso significa nova forma de andar, ou, estou falando de Jacó, mas uma nova identidade dali para frente. Teve pessoas que tiveram o seu nome trocado pelo povo, que é o caso, por exemplo, de Josué. Né? Oséias, não foi Deus que trocou o nome de Oséias para Josué. Não foi Deus que trocou o nome de Saulo para Paulo. O livro de Atos não diz isso. Né? Eu estava até lendo as passagens aqui. Foram reconhecimentos. Né? Se nós vamos pegar, por exemplo, Gideão, Gideão também teve o nome dele mudado para Jerubaal. Jerubaal significa Baal que lute, porque ele estava lá derrubando todos os postes. Não foi Deus que trocou o nome de Gideão, foi o povo que trocou o nome de Gideão. E nós temos pessoas que tiveram seus nomes trocados pelo inimigo, que é o caso, por exemplo, de Daniel e os seus amigos. Tiveram o nome trocado pelo rei da Babilônia. Você teve José, do Egito, que teve o seu nome trocado pelo faraó, também, né, tem um nome lá que é Paneia, não sei como é que é, era... Oh, meu Deus, sumiu o nome dele agora. Oi? Regis Danese. Não, é Zafenate Paneia, né? Tá aqui na minha anotação aqui. Então, você tem pessoas que têm o seu nome trocado por Deus, nome trocado pelo povo e nomes trocados pelo inimigo. Né? E nas 3 situações, eu entendo que o principal propósito de você trocar o nome de alguém é você apagar a antiga identidade e dar uma nova identidade. No caso de Deus, dizendo assim, olha, o que você trouxe até aqui ficou para trás, não serve mais daqui para frente. A partir do momento que eu te toco, você agora anda em novidade de vida. Agora, quando é o inimigo que toca e troca o nome? Ele está simplesmente dizendo assim, olha, aquilo que Deus te deu também não serve mais. Aquilo que são os seus valores que você trouxe até aqui não servem mais. E aí eu quero trazer uma coisa, no segundo bloco a gente vai se aprofundar nisso, mas assim, quantas pessoas tiveram o seu nome trocado por apelido?
porque já não eram mais reconhecidos pelo nome de origem. Ou seja, o novo personagem que foi criado, vamos assim, né? Vocês lembram do filme do Cidade de Deus, né? O Zé Pequeno, né? Antes era Dadinha, depois virou Zé Pequeno. Então, existe o tempo inteiro essa luta, né? E esse momento pela troca de identidade. E eu creio que essa pergunta aqui que Deus faz para então Jacó é exatamente isso. Cara, quem você era até aqui não vale mais. Daqui para frente, eu tenho novidade para você. Tenho um momento novo para você. E assim como Jacó teve esse momento com Deus, eu acredito que muitos daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, tiveram, têm ou terão um encontro com Deus, onde também haverá uma guinada, uma mudada de direção que vai mudar completamente a sua vida. Então, esteja Arthur, preparado. Pode falar, Paulinho. você falou algo que me remeteu a um outro pensamento aqui, que eu quero ser bem rápido nisso. Agora, é interessante que o próprio Deus, que deu um novo nome para Jacó, em outras ocasiões, não chama Israel de Israel, mas chama Israel de Jacó. O próprio Deus, em alguns outros momentos, ele vai colocar na boca de profetas, ele vai colocar na boca de servos, e falar, inclusive, acerca do Deus de Jacó. Né? Seria muito mais bonito, quem sabe, seria muito mais propício e cabível a referir-se ao Senhor usando o Deus de Israel, o Deus daquele que luta e vence, o Deus de um príncipe, do que o Deus de um usurpador. Né? Mas em alguns momentos a fala, o Deus de Jacó te abençoe, ela é invocada. Por quê? Isso que eu acho lindo, né? Embora Deus nos deu uma nova possibilidade de traçar um futuro, e o nosso passado, no nível de consequência de pecados, é lançado no mar do esquecimento, a memória de onde Deus nos tirou, ela nunca é apagada. Porque a memória de onde Deus nos tirou remete a uma obra que está em andamento. E isso é tremendo. Então, por isso, em alguns determinados momentos, o Jacó aparece de novo. Mesmo depois da mudança de nome, o Jacó aparece outra vez. Não que ele tenha voltado a ser Jacó, mas é que o Jacó, o referir-se a Israel como Jacó, só vai ser um engrandecimento daquilo que Deus fez. Quem eu era, quem eu sou. Né? Qual era a minha identidade, qual é a minha identidade a partir de agora. Você falando aí, isso me ocorreu e eu achei que tinha tudo a ver para a gente compartilhar agora. Posso corroborar só mais uma vez? Bem Por curtinho. favor. Lá em Malaquias, quando o povo estava questionando se Deus os amava, ele diz assim, como disse o Paulinho agora, por acaso não amei Jacó e detestei Esaú? Então ele está falando assim, ó, desde quando era Jacó, eu já o amava. Eu já os amava, antes mesmo de ainda terem se convertido realmente a mim. Top demais. Gente, vamos dar uma pausa aqui nesse primeiro bloco da Parola 150, porque o assunto está sensacional, mas ele está só começando. Tem muita coisa ainda para a gente conversar no segundo bloco e já passou meia hora de conversa, gente. Parola boa, a gente não vê o tempo passar. Então faz o seguinte, deixa o seu like aqui nesse vídeo, já compartilha para os seus contatos, nos ajude a divulgar esse canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, siga-nos também nas nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, e para você que gosta de formato de podcast, os paroleiros estão nas principais plataformas disponíveis, escolha a que melhor seja para você. Um grande abraço, a gente já se vê no segundo bloco. Tchau, tchau. Top. 3,